Fala pessoal, meu nome é Salvino, esse aqui é o Arquitetando, estou aqui com o Lucas e Tudo esse bem, pessoal? podcast ele foi criado para conectar, inspirar e gerar conhecimento em áreas muito importantes da nossa sociedade, que é a arquitetura e a engenharia. E hoje nós estamos aqui com João Gabriel Rosa, da Estúdio 41, para falar um pouquinho sobre a sua história. E Gabriel, muito obrigado pela tua presença, obrigado por estar aqui com a gente. E quero aproveitar e pedir para você se apresentar e falar um pouquinho da Estúdio 41 também. Tá certo, obrigado pelo convite. Sou arquiteto formado pela Universidade Federal em 2010. E o Estúdio 41, desde que eu me formei, eu já fazia parte da equipe. O escritório formalizou-se em 2011, metade de 2011. Mas a equipe de projeto já trabalhava junto antes, né? Então, eu comecei a trabalhar com essa equipe em 2009, quando ainda estudante. Participando de concurso de arquitetura. Então a gente todos nos encontramos ali nos corredores da Federal, né, no Politécnico, e desde 2009 eu faço parte dessa equipe, entrei como estudante, estagiário, e em 2011 a gente ganhou o concurso da FEComércio Sesc Senac. Logo no começo de 2011, maio, e em agosto o escritório já estava formado com esse nome, com essa figura jurídica, né, formalmente. Legal. Então eu fiquei 6 meses trabalhando no outro escritório menor, assim, mas eu já estava no meu terceiro tempo, né, no meu terceiro turno eu já estava trabalhando com o Estúdio 41 com essa equipe, que ainda não tinha esse nome, o nome veio depois. E o escritório ele tem um pouco dessa característica, né, a gente fazia projetos como equipe nos corredores, no contraturno de todos, né, tinha um que era o Emerson, já era professor na época, dava aula na Universidade Federal. O Heron, que é o outro sócio nosso, ele estava se formando quando eu entrei, mas eu conheci ele das festas, dos encontros de arquitetura. Legal. E o Fábio, meu colega de turma, então a gente também já fazia projeto junto desde o segundo ano. E a gente entrava nesses concursos porque era ainda é, né, uma oportunidade profissional muito interessante, assim, do ponto de vista da realização profissional mesmo, de você ter autonomia, de projetar, de gerir, né, o seu próprio contrato. Lógico, uma demanda específica, mas você tem bastante autonomia, mas esse mundo vasto dos concursos de arquitetura, né, que tem a gente ganhou a FEComércio e depois, antes disso, a gente tinha feito já um museu, premiação ali, menção honrosa, segundo lugar, tinha feito Teatro Castro Alves. Então, o legal do concurso é isso, né? Fora a oportunidade profissional e a autonomia que você tem de projetar, e você imaginando isso como um recém-formado, que é, né, que é um sonho quase, ah, você ter essa variação, essa variedade de temas, né, de programas. Então, cada projeto é um desafio e você, jovem, recém-formado, tudo que você quer, né? Você tem energia para isso, tudo que você quer é encarar de frente, né? E tá se provando ali a cada projeto. Então, ele nasce meio assim. A gente já era amigo, né? Amigos que projetavam juntos, que por afinidade arquitetônica mesmo, né? De entendimento da arquitetura, de entendimento do mundo e tal. E estamos juntos até hoje, isso meio que vai se confirmando, porque o tempo é meio cruel às vezes, né? As Que é pessoas um vão filtro, mudando, né. isso é normal, mas desse ponto de vista a gente ainda é muito alinhado. A gente só foi solidificando algumas características nossas, assim, e ele nasce muito disso, assim, uma ambição de ter uma carreira profissional com autonomia, trabalhando com contratos públicos mais generosos, mais desafiadores também. Lógico que o mercado nunca saiu do nosso radar, mas esses projetos acabaram tomando muito do nosso tempo por muito tempo, assim, por 10 anos mais ou menos no escritório a gente ficou quase que focado nisso. E é isso, acho que é uma oportunidade de você meio que continua o que você está fazendo na faculdade, né, que é trabalhar em grupo, trabalhar de forma colaborativa, hã, com projetos diferentes, mais desafiadores, que não são tão comuns no mercado, que é mais residencial, né, em geral. E nasce meio assim, o escritório tem Legal, um legal. pouco dessa história aí. E bastante história, né? Um pouquinho já, 15 anos, né. Legal. Nós vamos fazer 15 anos esse ano agora. Olha só. Legal. Ô João, e você estava comentando aqui com a gente, vocês são em quantos lá mesmo? Nós somos 5 sócios, né, praticamente a mesma estrutura de fundadores lá de 2011.
temos 2 arquitetos, uma arquiteta, a Marina e o Guilherme, e mais 4 colaboradores, 4 estagiários. Pô, legal. E, João, e como é que funciona essa metodologia de vocês com essa estrutura que vocês têm hoje, né? Você comentou que vocês têm uma gestão bem horizontal lá, né? Conta um pouquinho pra gente. Sim. Isso vem meio que do começo também, porque cada um tem mais afinidade com alguns temas operacionais, né? Então a gente vou começar por essa parte mais pragmática, assim. O Heron é bom de perspectiva, de render. Desde sempre ele foi o cara das perspectivas. Eu sempre gostei de lidar com ilustração 2D, plantas, resolver as coisas em 2 dimensões. Ah, do ponto de vista de criação, o Fábio sempre teve uma característica de administração, ele já veio com isso, ele administrava uma empresa do pai dele. Então, quando ele chegou no escritório, todo mundo piazão, assim, ele já tinha muita noção de CNPJ, eu nem sabia os nomes, nada disso. Então, do ponto de vista operacional, é horizontal também, porque a gente se complementa, cada um tem a sua área de interesse, que pesquisa mais e que trabalha, e quando a gente está trabalhando em concepção, em desenvolvimento, afunila para esse lado. Mas do ponto de vista de criação, também bastante horizontal. Então, a gente tem uma metodologia que nós somos 5 sócios e tem um restante da equipe. Então, a gente tenta fazer as reuniões de partido, de definição de projeto de criação, com a maior parte da equipe possível disponível, onde todos apresentam possibilidades, propostas, de preferência em 3D, maquete física mesmo, ou desenho, croquis, ideias, né? Reuniões de ideias a gente chama de reuniões de partido, que é pré-definição de partido. E nesse ponto de vista todos têm autonomia e liberdade de criar o que quiserem, e aí nessas reuniões a gente confronta as ideias, né? E geralmente isso afunila para um lugar que não é nenhum dos apresentados, ele é um híbrido das boas ideias, né? O melhor de cada um. O melhor de cada um. Então a estrutura de criação é mais ou menos essa. E operacional também se divide dessa forma. Então, significa que a gente está trabalhando no mesmo espaço, todos, e cada um tem uma função ali que é quase que oculta, assim, a gente não precisa mais falar para cada um fazer. Legal. E né, já está subentendido, né? Então, semana de entrega, o Heron já sabe que ele tem que se programar com as perspectivas, né? Eu com os desenhos ali. Então, é meio que a gente já está bem entrosado nesse sentido. Que bacana, bacana. Pô, eu queria aproveitar que você está falando de projeto, já queria entrar com um projeto aqui que eu estava bem curioso, né? Vocês pegaram a Estação Comandante Ferraz Antártica, né? Uhum. Cara, como é que foi fazer isso aí? Foi um concurso também, né? Então, a gente estava ali em 2012. 2012 foi um incêndio, né, da estação antiga, da Ferraz. E em 2013 a Marinha lança o concurso para a nova estação. Eles terminam de fazer a operação de recolher os destroços da estação antiga e já lançam o concurso. Era um concurso a nível nacional? Era internacional. Olha só, cara. Era internacional, mas o participante tinha que ser um CNPJ daqui. Então, algumas equipes, várias, a gente sabe, se associaram com escritórios de fora que já tinham experiência no tema, porque no Brasil não tinha nenhum com experiência. A Marinha não exigia no edital uma experiência específica, uma CAT, alguma coisa assim. Sim. Ela deixou aberto, né? Tanto para se associar a escritórios de fora, como fazendo na raça, como a gente fez. Que legal. Que legal. Foi um concurso, então em 2013 a gente estava terminando o projeto da FEComércio, que foi o nosso primeiro grande projeto, né? Estava entregando o executivo dele e a estrutura de escritório permitia isso, um projeto de grande porte por vez, a gente não conseguia ter projetos paralelos. Então deu certo de estar terminando esse, a gente participou do concurso da estação e ganhamos. E o projeto foi, assim, uma loucura, porque a gente, em 2013 mesmo, ganha o concurso, ali no início, acho que foi abril, se não me engano, o resultado, e a Marinha já queria o projeto executivo para outubro, para o final do ano. Caraca. Então foi assim, não é um projeto de uma área muito grande, 4.500 metros quadrados, mas aí tinha vindo da FEComércio que era 50 mil. Então, quando eu digo que não era grande, naquele momento para nós já não era grande. Sim, mas desafio técnico gigantesco. Exatamente. É muito grande. A questão seria essa, assim, a gente entender como funcionam os sistemas, como funciona a logística,
porque tudo é muito diferente, né? A gente está lidando num lugar que não foi feito para ser habitado. Temperaturas extremas, né? Então a gente pesquisou muito, cara. A gente foi atrás de, na fase do concurso já, pesquisar muito as estações já, as mais contemporâneas, né? As tecnologias, principalmente, para tentar entender a lógica por trás daquelas estações, daqueles É projetos. verdade. A lógica da aerodinâmica, né? Então, o formato, a gente olhava as referências, mas por que, né, que eles são assim? Não é só sair replicando, você tem que entender o motivo. Os ventos são impressionantes lá, né? Na nossa região ali da Baía do Almirantado, né? 200 quilômetros por hora. Então, você tem que lidar com um objeto que não tenha muita resistência ao vento, porque senão a tua estrutura vai ser muito robusta, né? Muito pesada. Coisas desse tipo, tecnologia de envelope, né? Como você isola, né? Camadas de isolamento, isolamento não só o térmico, mas de umidade, né? Ou seja, barreiras de umidade, transferência térmica, um monte de coisa que a gente já Caramba. aprendeu em 6 meses. Aí. A gente viu que eram 17 laboratórios lá dentro, São é isso? 17 E laboratórios. cada um com... Isso também foi um desafio, porque a gente tinha uma relação direta com o MCTI, né, com o Ministério de Ciência e Tecnologia, que é quem faz a gerência dos laboratórios. Quem faz a gerência e a administração da estação, quem era o cliente, era a Marinha do Brasil, Sim. que é quem faz as operações. Mas a parte dos laboratórios é a responsabilidade do MCTI. Então tinha um dos nossos sócios, na época, o Dario, que já não está mais como sócio, ele ficou responsável só por essa parte, fazer a interlocução com o MCTI. E o restante da equipe ficou mais na parte técnica. Eu trabalhei muito na parte operacional ali, dos ambientes de apoio para geradores, para reservatório de água, tratamento de água. Outros ficaram mais nos camarotes, detalhando os camarotes. Mas foi assim, foi um entendimento o desafio foi assim, entender, no primeiro momento, as tecnologias, tentar entender o formato aerodinâmico e como implantar isso de uma forma que fosse, vamos dizer assim, adequada, né, para o ambiente. Isso foi o suficiente para a gente ganhar o concurso. Aí, quando entra o projeto executivo, que já vem na sequência, né, tudo muito rápido, aí a gente entra numa parte mais técnica, né, de tentar entender a modulação, como é que isso vai ser construído, Logística, né? a logística. Então, a gente colocou tudo em módulo de container, porque isso ia ser transportado em container, e a ideia era a gente levar os módulos com a parte interna já todos prontos, só para encaixar e plugar como um no Lego lá. local. Pô, legal. E aí depois uma envoltória, né, para você proteger, ter uma segunda camada de isolamento. E essa envoltória, assim, com formato mais aerodinâmico. E a gente trabalhou, é importante falar assim, né, a gente teve um consultor da Alemanha, o Stefan, que já tinha experiência com a estação indiana, a Bharat, e era recente, eles tinham acabado de inaugurar, nós entramos em contato com o escritório dele, e eles fizeram uma consultoria de fachada, porque a gente ainda não entendia os sistemas de engate, os isolamentos, as borrachas, e a AFA Consult, que é uma empresa de engenharia de Portugal, que faz engenharia total, né, todos os projetos de engenharia, que nos auxiliou aí. Para eles também foi novidade na Antártida, mas eles tinham têm uma equipe muito qualificada, a gente ainda trabalha com eles. Aprenderam também no processo, mas foi muito importante porque eles tinham uma capacidade de entregar e também de ajudar a projetar muito grande, né? Então, desafios diversos, né? Sim, sim. E foi isso, em pouco tempo. Só que, como foi pouco tempo, acho que foi assim, foi meio sem anestesia. A gente fez o que dava para fazer naquele tempo e acabou que deu certo. Assim. O tempo provou que precisou de pouca adaptação para a execução depois, né? Porque a gente fez um projeto executivo para orçar, em nível de executivo, mas como é tudo pré-fabricado, o projeto de execução mesmo, ele vem dos fabricantes, né? E cada fabricante faz o seu projeto. Bacana. Isso a gente pode confirmar depois, isso foi bem, assim, a lógica estrutural, a lógica de logística que a gente adotou, de montagem, a própria implantação que a gente adotou mais linear, né, mais longilínea,
E a intenção era a gente repetir o módulo transversal a maior parte do tempo, para agilizar o processo de construção, embora isso crie um objeto muito longo, né? Ele tem também, são 2 barras muito longas, assim, e tem um desnível entre elas. E a ideia é que a de trás, né, que é a barra dos laboratórios, não, dos camarotes, ela ficasse por cima justamente para a gente liberar as visuais para a Baía do Almirantado. Então, porque as visuais são boas lá para qualquer lado, não tem muitas assim, essa é melhor que a outra, todas são muito boas, mas essa era importante porque é uma questão de segurança, de você enxergar as embarcações que estão chegando e tal, ver a operação logística acontecendo. Enfim, eu falei um monte aqui, Não, mas Não, a legal. gente tá tô Não, deslumbrado eu aqui. tava aqui pensando, né, João, a pressão é que cria as melhores lâminas, né? Então, pô, essa pressão aí deve ter feito muito bem para vocês, né? foi interessante, sim, a gente aprendeu muito, é um conhecimento que a gente tem pouca oportunidade de replicar. Pois é. A gente participou ano passado, a gente foi convidado para participar do concurso da segunda estação indiana. Eles tinham feito essa lá em 2013 e ano passado eles estavam chamando os escritórios do mundo inteiro com experiência para participar de um concurso. Olha só, cara. Então aí a gente conseguiu no ano passado colocar em prática de novo. Não ganhamos esse, né? Mas foi também uma experiência bem legal de voltar a lidar com esse tema. Ô, João, eu tava aqui pensando, né? Você comentou antes que o escritório de vocês tem 15 anos, né? Sim, E que esse concurso foi em 2020, de 2013, né? 13. Então foi bem no começo, quando bem vocês no estavam iniciando, assim, né? Então, Hum. coragem é uma palavra, assim, que faz muito parte do vocabulário de vocês, né? Que naquele momento, avançar numa questão dessa é algo diferente. Que barreiras vocês tiveram para construir, para fazer, para projetar esse projeto mesmo, assim, né? Eu imagino que a gente falou um pouquinho de logística, fornecedores, condição Clima. climática. O que mais pegou, assim? Porque foi no momento que talvez vocês também não tinham grande experiência com isso, vocês aprenderam naquele momento, né? O que foi o maior desafio, assim, que deixou vocês mais abalados, digamos assim? Acho que o maior desafio foi o tempo, né? Para dizer assim, foi pouco tempo, porque a gente hoje, né, na época já, a informação estava muito disponível, né? A gente Legal. tinha consultores, então a gente aprendeu com uma certa rapidez, porque tinha que entregar rápido, mas esse foi um desafio. Eu acho que a novidade veio na fase do concurso. Então, na fase do concurso, a gente teve ali 1 mês e meio, 2 meses para fazer a concepção do projeto. E como assim, do ponto de vista do partido arquitetônico, a gente tinha uma área muito limitada para trabalhar, a implantação saiu muito rápido, assim. Foram poucas reuniões de partido para a gente definir a implantação, a posição do edifício no terreno. Aí a gente teve bastante tempo para se debruçar sobre pesquisa, tecnologia, para a gente poder desenhar melhor esses elementos, né? Então, e aí é todo um refino de desenho, da aerodinâmica, dos chanfros, como isso, para que isso também não fique também só uma expressão da função, ele tem que ter também uma graça, né? Tem que ter alguma coisa Claro. que seja agradável aos olhos, e acho que A beleza também acontece, né? não, a gente tem essa consciência, mesmo lá que tudo é muito escasso, né? E a Marinha também, ela nos ajudou muito trazendo as experiências dos usuários, né? Eles estão lá desde 84, então tem arquitetos que fazem pesquisa. A arquiteta Cristina, lá da Universidade Federal do Espírito Santo, ela fez diversas pesquisas lá na Antártida por muitos anos, de acústica, de conforto Já ambiental. sabiam que funciona e que Então não ela já funciona. veio com um termo de referência muito bom, assim, para a gente ter sobre o que trabalhar. Ok. Então, assim, em termos práticos, o tempo foi um problema, porque a gente, o jovem é meio mitidão, né? Ele acha que sabe fazer tudo, e eu acho que nesse momento foi importante aí um pouco dessa prepotência para a gente poder não se sentir muito intimidado pelo problema. Isso. Eu acho que a gente, lógico, de forma muito humilde, ouvindo muito as pessoas com experiência, assim, mas também sem medo nenhum de fazer, né? Não tinha muito espaço para errar, porque era pouco tempo, e eu acho que esse é o maior medo, de você ter errado porque foi pouco tempo. Mas acho que no final das contas a gente se organizou bem, assim. No concurso, como é um concurso, né? A gente aí
Na verdade, não tem medo, ao contrário, você fica motivado É um desafio, pelo né? desafio. E era um desafio muito diferente, a gente estava muito afim de fazer e muito empolgado. Ah, mas é isso, talvez a preocupação maior seja de algum sistema não funcionar depois de pronto, e as consultorias vieram nesse sentido, a gente se resguardar desses problemas futuros aí. Eu acho que é isso, e lógico que tem uma questão sensorial que a gente só conseguiu ir para lá em 2019, então você não já estava quase pronto, então você lê os dados, você vê a temperatura, a amplitude é essa, os ventos 200 quilômetros por hora, mas bem, você vê um dado do vento 200 quilômetros por hora, mas você nunca sentiu vento de 200 quilômetros por hora. Então você esse tato assim a gente não tem e ninguém tinha, né? Que participou do concurso ninguém tinha. Então você fica imaginando essas coisas, fica tentando entender como essas pessoas vão ficar confinadas lá 6 meses, né? O que elas precisam nesse tempo para se sentir um pouco mais confortáveis. Essas coisas que você não consegue tatear talvez sejam as mais difíceis assim de você não levar em consideração, mas de você achar que você está sendo preciso na solução, talvez, né? Legal, legal. Sim. E coragem, de fato, faz parte do DNA da Estúdio Com 41, né? certeza, cara. Pô, o fato de vocês terem ido lá em 19, cara, que legal, que legal. Ô, João, e no teu ponto de vista, assim, o que que você acha que levou vocês a ganharem o concurso? O que que foi o diferencial, assim, de chegar e, não, a gente ganhou por conta disso? Uma visão muito particular, muito tua mesmo. Sim. Eu acho que foi essa implantação simples que a gente fez. A nossa estratégia foi fazer uma forma longilínea, 2 volumes. Essa questão do deslocamento, que parece um gesto muito simples, ele fez muita diferença, porque aí a gente conseguiu fazer 2 volumes paralelos, né, 2 barras paralelas mais compridas, que nos permitiu repetir essa sessão construtiva, que vai refletir em tempo de obra depois, né? Quantidade de peças, repetição de elementos. Tudo impacta tudo. Então a ideia foi bem pragmática nesse sentido. Legal. Mas essa implantação em 2 barras paralelas, ela acabou encaixando bem no terreno também, porque é um lote de frente para a Bahia, então ele tem uma característica mais alongada mesmo, né? Uma península, então a gente conseguiu dar muita frente, né, para esse edifício. Muitas salas ficaram com vista para a Bahia, que é a vista mais privilegiada. Então, acho que isso foi um gesto meio singelo, assim, e que acho que funcionou, acho que teve um apelo, né? E ela acabou ficando com essas linhas mais horizontais, assim, bem, vamos dizer, bem modernismo brasileiro, assim, acho que tem um apelo de arquitetura mais horizontal, assim, essa coisa da linha horizontal na paisagem, que é uma coisa meio nossa, assim, Tem o né, DNA, de né, Brasília ali e tal. Não nossa, a gente não é de lá, né? Mas a arquitetura brasileira como um todo, né? O Niemeyer, embora tenha as formas que são dele, assim, mas quando você olha o objeto na paisagem, geralmente é um objeto bem horizontal, com um elemento vertical, muito bem dimensionado, com belas proporções, bem implantado. Então, acho que são gestos meio simples, assim, que eu acho que tem um apelo no final, técnico, construtivo. Funcional, porque ela funcionava bem, essa relação dela com a linha d'água, né? Esse paralelismo com a linha d'água. Eu acho que é isso, acho que no final das contas não tem muito segredo, assim. Sim. Vocês conseguiram conciliar bem a parte técnica com o design, com tudo, e chegaram num projeto final que realmente fez sentido, né? Foi mais por aí. Acho que sim. E a gente viu as fotos, realmente Sim, faz. não, Realmente espetacular. faz sentido. Eu fiquei impressionado. É. Por isso que a gente estava tão curioso em relação a esse projeto em si, né? Mas agora vamos passar um pouquinho, né, para outras questões aqui, né? Até porque, pô, a gente deu uma boa estudada no estúdio de vocês, deu para ver, assim, que, caramba, vocês têm uma diversidade de projetos maravilhosa, assim, né? São várias coisas diferentes, né? E vocês se preocupam com vários aspectos
principalmente com essa questão da cidade, do urbanismo, da sustentabilidade, né? E agora eu queria queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Vocês estavam com o escritório um pouco na periferia, depois vocês vieram para o centro. Como é que foi essa mudança e os porquês disso? Se diz de físico, escritório físico Isso, mesmo. A gente ficava ali no nosso escritório era no Alto da 15, um bairro bem residencial, né? Naquele momento, era o ponto central entre a casa de todos, assim, a gente tentou fazer essa coisa de morar perto de onde trabalha, né? Então aquele era um ponto que funcionava para todos. Foi uma questão simples, assim, Logística muito mesmo, aham. operacional, Que muito legal, cara. pragmática. E aí, com o tempo, a gente começou a sentir falta de ter infraestrutura em volta mesmo, para a gente fazer mais coisas a pé, almoçar, coisas simples do dia a dia, ir num cartório, ir almoçar, fazer compra de mercado, esse tipo de coisa, para o escritório mesmo. Aham. E a gente também estava, pessoalmente, acho que isso, essa coisa da gente ter se encontrado no mesmo momento, nós somos gerações diferentes, mas nos encontramos lá na Federal com um desejo, né, uma ambição em comum. E nesse momento a gente também estava todos os sócios estavam querendo mudar de casa, a gente estava querendo ir mais para o centro. Olha só. E aí, acho que coincidiu, né, esse momento. Eu tô procurando apartamento no centro. Eu também tô. Então, Vamos todos. um foi, e aí a gente, puta, também quero ir, vamos alugar uma sala no centro. Olha que Também legal. para a gente viver um pouco mais a cidade, né, de uma forma mais intensa, talvez. Faz todo sentido. Então, morando e trabalhando. Então a gente acabou pegando. Aí a gente foi muito extremo, né? Nesse sentido, a gente pegou uma sala que é na Boca Maldita ali, que é o centro barulhento de Curitiba, assim, é o centro de verdade ali, diverso e tal. Isso também estava, acho que eu nunca fiz esse paralelo, tá? Mas foi um ano que, em 2015, a gente ganhou o primeiro concurso que tinha muito a ver com urbanismo, que foi o concurso do subsetor A1 da Água Branca, em São Paulo, que é um projeto de desenho urbano, né, de planejamento urbano e habitação de interesse social, outras edificações. E naquele projeto inconscientemente, a gente acabou colocando muito em prática alguns preceitos, assim, algumas diretrizes de urbanismo que tem em Curitiba. Legal. Que a gente já admirava, já entendia que funcionava, né? Esse conceito que a gente tem das estruturais e da verticalização e diminuindo, né, conforme você vai ficando mais distante das vias estruturais. As estruturais são as vias do expresso, né, para quem não é daqui. Então, onde passa o expresso, você tem uma quantidade de serviço, transporte público muito grande, você verticaliza mais, e aí você vai entrando para o bairro, vai verticalizando menos. Então, a gente acabou usando uma lógica muito parecida. A gente tem um bulevar de pedestres, que é mais ou menos a Rua 15 que a gente tem aqui hoje, com outro desenho, mas praticamente com a mesma escala. Então, a gente inconscientemente replicou algumas coisas daqui. E acho que a gente só foi se dar conta depois. E aí a gente tem que talvez viver um pouco mais isso e explorar um pouco mais essa referência, esse repertório que a nossa cidade já tem, né? Essa questão dos parques, do sistema de espaços verdes que tem aqui, que eu acho que é muito interessante, né? Os parques como infraestrutura urbana, não é apenas um equipamento de lazer, são áreas de contenção e cheias. Então, a paisagem como infraestrutura também, né? Legal. Projeto de paisagem como infraestrutura. Então, a gente começou a se interessar muito por isso também. E aí fazia sentido também a gente estar mais próximo do centro, né? Que legal. Isso que você perguntou, né? Da diversidade, de coisas. Eu acho que nós somos 5, e são 5 pessoas diferentes, e com desejos e vontades diferentes, até formas de ver o mundo diferentes. Então, sempre vai ter um tema que se ele chama atenção e empolga um dos sócios, isso acaba contaminando o ambiente no bom sentido. Então, a gente gosta de entrar nesses desafios diferentes escalas, projetos urbanos, paisagem. A gente também foi meio, vamos ver se a gente tem habilidade de fazer alguma coisa nessa escala, deu certo. Esse concurso a gente ganhou, né, de 2015, da Água Branca. Aí, em 2017 a gente ganhou o do setor habitacional do Pôr do Sol, que era parecido, habitação de interesse social, um desenho urbano já numa escala maior, 4 vezes maior.
Depois o Master Plan do Lago Paranoá, então foi escalando, assim, né? A escala do objeto, né? E isso foi natural, esses projetos convergirem para esse lado? Ou vocês começaram a olhar para isso e daí foram buscando esses projetos? Não. Eu acho que foi. Não, acho que foi natural. Acho que Natural. a gente começou a fazer os projetos antes de começar, talvez, a prestar atenção. Acho que antes a gente prestava atenção de forma mais inconsciente. Depois a gente começou a olhar com um pouco mais de atenção para isso. Mas não adianta isso. O arquiteto, ele é um observador, né? Ele está olhando, ele está andando na cidade, ele está olhando. Então, tem uma diferença de percepção. Essa coisa de a gente querer estar uma distância que a gente vai a pé para casa, mesmo que seja o mesmo caminho todo dia, cada dia você vai ver uma coisa nova. E é a pé que você tem alguma percepção, algum insight e tal. De carro é tudo um pouco mais veloz. Você também tem percepções, insights diferentes, mas a pé acho que você tem mais tempo de digerir, né? Então, acho que foi acontecendo ao mesmo tempo, assim, a gente foi se interessando mais por esse tema, mas também não deixamos de fazer os concursos de edificação, ainda fazemos, né? A diferença é essa, a gente antes talvez tivesse, a gente não dá conta de fazer, não vamos fazer agora, a gente não tem mais esse receio, a gente pode entrar. Superou essa barreira, né? É. Muito bom. Ô, João, você falou de edificação agora, né? A gente visitou as redes sociais de vocês, o site, enfim, e uma coisa que me chamou muita atenção, eu até brinquei com o Lucas, eu falei, cara, achei muito legal o design que vocês usam, né? Eu queria saber de onde vêm essas inspirações, porque eu achei assim, aí, claro, na minha concepção, se não tiver certa, me perdoa, mas eu achei bem futurista, bem moderno, achei muito interessante, assim, não é um padrão que a gente vê com frequência. De onde vem isso, João? Achei muito bacana mesmo. Eu acho que a gente estava falando sobre isso na sexta, inclusive, a gente recebeu um cliente lá no escritório e ele fez uma pergunta parecida. E nós estávamos quase todos ali nessa reunião. E eu acho que tem uma coisa nossa, assim, de não ter, e acho que está escrito isso no nosso site, lá na descrição, né? Que não tem dogma, não tem nada pré-estabelecido. Acho que e também não temos nada contra quem tem. Acho que tem arquitetos que seguem uma mesma materialidade a carreira inteira, e eu acho que isso é super interessante também, né? A gente não para muito para pensar nisso, mas na verdade a nossa abordagem sempre foi no sentido de tentar responder dentro do contexto que a gente está, né? Então, numa localização A ou B, os materiais e a mão de obra não são a mesma, você não tem a mesma variedade, às vezes, ou quantidade de mão de obra, ou qualidade de materiais, mão de obra. O orçamento é um ponto, né? A localização. Então, eu acho que tudo parte do princípio da gente estar sempre olhando em volta. Então, e essa coisa de fazer projeto para concurso meio que foi colocando a gente nesse lugar mesmo, de estar sempre olhando o contexto, as pré-existências. E aí, a partir disso que a gente vai responder, que a gente vai definir se sei lá, esse projeto precisa de mais estrutura metálica, se a estrutura precisa ser mais pesada, se ela tem que ser mais leve, se ela precisa de uma tonalidade diferente, porque, sei lá, tem poeira aqui, tem terra vermelha. Eu acho que tudo, né, como vai ser a operação, a função disso, como você vai operacionalizar isso com o tempo, como é que vai ser a manutenção disso para o cliente. Então, um olhar mais para a solução, né? É uma coisa meio do lugar, que eu acho que é uma visão bem contemporânea mesmo, assim, né? De não ter verdade pré-estabelecida, assim, Legal. de você tentar sempre analisar aquele contexto, aquela situação e o tempo, né? O tempo que a gente vive, porque não sei, a gente estava falando de um projeto que a gente fez para esse cliente na época da pandemia, então a gente ficou falando muito sobre isso. Em 2020 a gente deu aquela solução, talvez hoje a gente tivesse dado outra solução, porque naquela época a gente estava pensando diferente, né? A gente estava pensando muito para fora. Era então, um contexto, né? Eu acho que também é contemporâneo nesse sentido, é o significado do contemporâneo, né? E como a nossa sociedade tem mudado muito rápido ao longo do tempo, um projeto com 2 anos de diferença, ele fica muito diferente um do outro mesmo, porque já é outro momento, né?
a indústria, a tecnologia das coisas está muito avançada, ela Intergeracional também, né? tem as gerações, né? Ah, tem isso, acho que é muito importante também. A gente está agora a geração Z vai começar a ser o cliente, né? Então você muda muito a característica. O incorporador já traz um pouco disso, né? Dessa percepção, mas eu acho que para nós também tem impacto. Sim. Mas acho que é isso. A gente tem, assim, algumas preferências por materiais e cores e tal. Mas acho que tem muito a ver com a disponibilidade do lugar. Assim, a gente estava usando um termo muito assim de adequação, de você ser adequado, né? De você se adequar e ter uma solução que seja adequada àquele lugar, àquele momento, né? De ter E aí outro ponto é, assim, ah, talvez com, não o mínimo, assim, mas com menos elementos supérfluos, assim, né? De ser uma coisa mais honesta, de ser mais expressivo a partir da estrutura, talvez, de você evitar muitos elementos, ornamentos, que tudo tem alguma função, né, algum uso. Esse brise está aqui porque ele precisa estar. Esse pilar é mais esbelto porque ele pode ser. Esse balanço existe porque ele é uma marquise, coisas assim. São respostas, né? São soluções que têm uma honestidade aí, uma relação de ter um porquê de ser, uma adequabilidade para aquele problema, assim. Então acho que João, e aproveitando, né, que a gente está falando disso, de como que vocês, qual é o processo criativo e como que vocês usam isso também nos projetos, né? A gente agora também vive um momento em que, pô, as novidades evoluíram com mais rapidez, né? A gente tem novos materiais surgindo no mercado. Como é que vocês lá no escritório lidam com essas atualizações? Como é que vocês fazem esse processo? agora a gente estava uma coisa prática, né? Bastidor. A gente estava jogando catálogos fora, né? Porque a gente tá com pouco espaço e fez uma obra lá no escritório, teve que tirar tudo das prateleiras e agora, tipo, ó, não vamos devolver para a prateleira, às vezes nem existe mais o fabricante, nem existe esse material mais. Então é um trabalhinho chato de procurar, né, essas referências, mas passa por aí. Ah, eu acho que tá sempre os fornecedores com quem a gente se relaciona de forma mais próxima, assim, eles estão sempre vindo até a gente contar as coisas novas que estão acontecendo, né, mostrar as novas soluções. Fica a dica, né, Cláudio? Né? E o Cláudio é um deles, está sempre, Claro. né, quando tem atualização, ele manda coisas para nós lá. Mas também esquadria, né, uma coisa que muda muito, que é importante para nós, que a gente usa muito, assim, depende muito de tecnologia. Materiais de fachada também é uma coisa que tem evoluído muito rápido. As esquadrias, na verdade, elas têm ficado mais acessíveis com uma boa qualidade, né? Antigamente, para você ter antigamente, estou falando 10 anos, né? Sim. Era difícil ter uma boa esquadria aqui no Brasil, assim, com bom isolamento aqui em Curitiba é muito importante para nós esse elemento. Sentido. Mas tem, assim, alguns fornecedores que são chave para nós, assim, que aí tem a ver com o nosso jeito de fazer também, né? A gente gosta muito de ter, aí voltando para essa questão da característica plástica, né, que você estava comentando dos projetos também, a gente gosta muito, quando possível, sempre usar elementos já da indústria, pré-fabricados, né, que estejam disponíveis no mercado. A gente não tem muita característica de customizar elementos, mas de usar elementos que já existem na indústria, talvez de uma forma mais inusitada, num lugar diferente para que ele foi imaginado, assim. Então, mais nesse sentido. Mas a gente sempre busca, porque é uma questão de responsabilidade, de agilidade de execução, de garantia para o cliente no futuro também. Então, a gente se preocupa um pouco. Isso determina muito também as nossas decisões materiais, né, de materialidade do projeto, que vão ter impacto na plasticidade dele, né, na relação dele assim, com certeza. o usuário. E essa questão de, né, de a gente estar no momento, assim, onde tudo muda muito rápido, essa importância, né, de conseguir trabalhar com esses produtos já da indústria, facilita bastante, inclusive em prazo, né, que foi o que aconteceu no projeto lá da Antártida, mas também
vocês conseguem fazer isso dando identidade para os projetos de vocês, né? Me chamou muita atenção, até não complementei antes, mas que vocês têm esse cuidado de analisar o local, de desenvolver o projeto para o local, pelas necessidades, mas todos os projetos levam uma identidade de vocês, né? Isso normalmente é muito difícil. Agora você deu mais um elemento que dá mais um grau de dificuldade. Então, isso gera um diferencial em vocês muito grande. Essa identidade de vocês tentam buscar via elementos, via projeto, como que funciona isso hoje? Para que vocês tenham o posicionamento que vocês têm É hoje. uma coisa de background, né? É uma coisa de background, exatamente. Eu acho que a gente já É natural. não eu acho que é natural, mas não é sem querer, né? A gente Isso. tem isso tá a solução acontece de forma integrada, não de fora para dentro, nem de dentro para fora, não tem nada que defina. O ideal é que esses dois mundos conversem de forma harmônica. Talvez a gente talvez não, a gente usa mais linhas retas, ângulos retos, justamente buscando essa facilidade de execução, né? E essa relação um pouco mais simples com elementos da indústria, assim, né? Industrializados, ou mesmo que a gente tenha que produzir especificamente para um projeto, que a gente possa repeti-los, né? Em bastante quantidade para valer a pena produzir um elemento novo. Então, eu acho que é isso. A gente não tem. E aí eu vou assim, a gente não tem nenhuma habilidade com cores. Vocês vão ver que a gente não tem nada muito de composição de cores nos nossos projetos, porque e aí é uma deficiência nossa dos sócios. Nenhum tem muita habilidade para lidar com cores complementares, tá? Então a gente acaba pegando os materiais e tem curtido usar os materiais na sua forma mais crua. Então a gente, né, dá uma diferença de textura, mas não necessariamente é uma cor, né? E assim, às vezes o branco, né, a falta de cor, o neutro, ele se destaca pelo contraste dependendo do contexto onde ele está. Então, tem um projeto para mim que eu acho isso interessante, assim, que acho que a Galeria Laguna, aqui na Avenida do Batel, que a gente fez um prisma de policarbonato, né, policarbonato branco, e quando você pensa, pô, é um prisma branco, né, e a gente não muito, mas a gente é criticado por isso em comentários da internet. Mas quando esse projeto ficou pronto, assim, é muito interessante, porque ele está do lado de uma casa que é a Unidade de Interesse de Preservação, que é a Panfilha, né, o restaurante italiano, que tem um tom terracota, e do lado é um prédio meio genérico, assim, né, uma clínica, assim. E a Batel, ela tem uma coisa meio diversa, assim, na frente ao Shopping Pátio Batel, né, e ela acabou se destacando justamente por ser o mais elementar possível, assim, para ela ter uma volumetria muito uma volumetria prismática, assim, né? E por ela ser toda branca. Então, às vezes pode parecer muito simplista, né? Vou fazer um volume branco aqui, como se fosse um volume de maquete. Mas às vezes uma boa proporção, ele bem implantado, não precisa muito mais. Então, talvez essa seja um pouco da identidade que vocês identificaram em alguns dos nossos projetos. A estação é diferente, porque tinha uma coisa de contraste com o branco da neve, então a gente meio que inverteu, né, essa relação, e não tem muito contexto também, né? O contexto é paisagem. Quando o contexto é paisagem, vocês vão ver que os projetos, eles variam um pouco mais. Então, o Ecopark, lá em Rio Grande, a gente foi uma primeira exploração com madeira serrada, então não faz sentido você pintar a madeira de branco, então você começa a trabalhar com outras variações de tom de materiais. Então, acho que depende muito da tecnologia que você escolhe e tentar ser o mais honesto a partir dessa escolha que você fez. Como concreto e metal é uma coisa que não só a gente, mas o Brasil inteiro é uma recorrente, né? Um material recorrente, simples, fácil, que tem mão de obra. As soluções acabam ficando dentro dessa palheta, assim, mais ou menos, né? De materiais. Eu sempre olho para isso, para o design e penso, né? Quando você tem muito ruído visual,
né? E às vezes você encontra assim nas fachadas várias ideias diferentes. Você trazer algo mais sóbrio faz a diferença, se destaca mesmo, né? Uhum. Eu acho que foi um pouco disso que a gente viu em todos os projetos, assim, porque a gente olhando assim, tipo, "Pô, como se encaixa muito bem na paisagem que eles fizeram, sabe? Então, eu acho que isso aí é uma grande diferença. Sem dúvida. E João, deixa eu te perguntar, justamente por ficando no assunto ainda, ter essa identidade e tudo mais, quais foram as inspirações de vocês, talvez a tua, né, que você tá aqui Uhum. para poder falar, na arquitetura para conseguir chegar onde vocês chegaram, teve essas inspirações? Você falou do Niemeyer agora há pouco, como foi esse processo? Eu usei o Niemeyer só para dar um exemplo Sim, conhecido, que acho que sim, nem todo sim. mundo que assiste é arquiteto. Eu gosto do Niemeyer, não tenho nada contra, assim. Muito pelo contrário, tem obras dele que eu. Mas as obras do Niemeyer que eu mais gosto talvez sejam as que as pessoas consideram menos Niemeyer ou nem identifique, né? Sim. O Itamaraty, Uhum. o próprio o Palácio Alvorada, que tem uma repetição estrutural, assim. Quando eu entrei na faculdade, assim, eu era Le Corbusier para tudo, assim. Eu sempre gostei muito do movimento moderno. Eu acho que a gente está vivendo uma retomada, assim, desse movimento, né? Ah, que se mostrou em alguns pontos muito interessante e muito adaptável ao tempo, assim, justamente por essa questão de você usar elementos industrializados. Acho que isso é uma característica que os nossos projetos já têm. Mas cada um lá tem um gosto. O meu gosto, assim, eu comecei muito a Le Corbusier, né, quando entrei, assim, na faculdade. Antes de entrar, eu já estava atrás de entender, porque para mim era impressionante ver a Vila Savoie, uma casa da quando eu vi aquilo e vi que foi construído em 1929, eu falei: "Não é possível, isso aqui É não tem moderno. nem eu não vejo aqui, não chegou aqui ainda", né. Como é que é possível alguém pensar nisso, né, não construir, mas imaginar isso há muito tempo atrás. E aí, porque até então, antes de entrar na faculdade, a nossa referência de arquitetura é o que a gente vê na cidade, né. Lógico que tem, depois você olha com mais atenção, aqui tem o Lolo Cornelius, que fez casas aí, com características semelhantes, né, com esses preceitos do modernismo, do Le Corbusier. Eu, ainda dessa época gosto muito do Mies van der Rohe, depois que eu entrei na faculdade comecei a conhecer um pouco mais, assim, né. Aí foi e isso é uma coisa que ainda tem, que aí eu acho que é da característica de cada um, eu sou uma, Sim. né, eu me vejo uma pessoa muito, regrada, organizado, então o MIS para mim é isso, né, uma expressão de modulação muito rigorosa, mas quando você vai visitar uma obra você vê que não é só isso, que ele tudo está encaixado, tudo está alinhado nesses eixos, né, os pisos, tem uma riqueza de proporções, né, de elementos. Foi um cara que também estressou muito a indústria no tempo dele, né? A Farnsworth House, que é uma casa toda de vidro, em 54, era uma coisa meio inimaginável, Bizarro, assim. né? Conseguir construir. Então, eh, o Mies é uma inspiração para mim. Dos mais os pós-modernos aí, o Rencourras, eu acho que aí eu entrei numa época na faculdade que era só ler as coisas do Rencourras, e ainda acho que é o arquiteto que mais me inspira, junto com o Mies, né. E agora dos contemporâneos, gosto aí, lógico, que é muito parecido do David Chipperfield, gosto muito dele, assim, acho interessantíssimo. O Radic, que ganhou o Pritzker agora, né, o chileno, é fantástico, já é uma outra característica, mas e aí sim, é um cara de exploração mais material, né, mais sensorial, não em escala, em escalas menores, gosto muito, estou sempre muito ligado. Eu acho que aí é uma arquitetura, não vou citar nenhum tem um escritório, da Suíça, da Itália, que Suíça e Itália tá meio próximo ali, né, Uhum. que chama Brutter, hã, que é um escritório jovem agora da Europa, e eles estão trabalhando, eles estão, assim, indo ao extremo dessa pré-fabricação, desses elementos repetidos, hã, sem radicalismos formais, assim, muito interessante. A a expressão da materialidade desses materiais industrializados é muito bem feita, assim, muito bem equilibrada, muito desenhada, e é uma arquitetura, vamos dizer assim, cotidiana, é uma arquitetura que é feita para usar, né, não é monumento, não é coisa que Pois, eu penso para desse jeito. impressionar, para te fazer perder o fôlego, tal, para te sensibilizar. A residência estudantil, residência habitação de interesse social,
eu gosto muito dessa coisa também de olhar para esses lugares, porque e eu acho que a arquitetura contemporânea está assim indo nesse caminho, porque lógico que a gente precisa da arquitetura espetacular, né, dos grandes edifícios. A gente está trabalhando com o Solano Benítez agora no projeto do Pompidou, né, Paraná, e ele usa uma expressão que é um fazer extraordinário, e ele desenha desde o tijolo até todos os detalhes. Ele é um gênio, assim. Desses contemporâneos, eu acho que da América Latina é um dos maiores, né? Ah, mas é o Museu Pompidou, né? E ele faz isso nas residências, então ali você vê que tem um trabalho de escala, né? De variação de escala muito grande, e é muito bem feito, muito bem desenhado, assim. Mas que depende de uma relação do arquiteto com o construtor muito próxima, muito próxima. E ele é um cara que sabe fazer isso, faz isso muito bem, faz com genialidade, assim. Mas o que eu estava dizendo é que a gente brinca, né? A arquitetura de guerrilha é a arquitetura residencial, os edifícios que povoam mais a cidade, assim. Eu gosto muito de olhar para os escritórios que estão fazendo isso bem, assim, com qualidade, sim, com bom desenho, porque no final das contas a paisagem da cidade é mais isso do que o monumento. O monumento é um ou outro, mas o prédio que brota todo dia na cidade é um desses. Então, não é fácil fazer bem feito, levando em consideração a equação Nossa, mercado, complexo, incorporação, recursos, né? com certeza. O briefing, os corretores, os marqueteiros, é uma coisa meio complexa de fazer. Então, A salada de desejos, né? eu falei alguns aí, acho que Caramba. tem mais, eu não vou Não, lembrar mas agora. tá No excelente. Brasil, agora, dos contemporâneos hoje, o Bucci, eu acho espetacular, assim. Ele, né, assim, ele pegou a escola paulista e conseguiu imprimir uma personalidade dele, assim, as características dele, e ele tem uma habilidade, assim, de implantação, de desenho, de customizar as peças, de lidar com as formas, não só em concreto, moldado em loco, que é uma coisa da escola paulista, mas com os outros elementos, quando interage, faz os elementos em madeira, em aço interagirem e compor, né? Aqui é mais adequado o aço, então não vamos fazer tudo em concreto, né? Vamos fazer um elemento em aço aqui, um elemento em vidro e tal. Ele tem uma capacidade que eu acho interessantíssima. Ele tem uma sensibilidade de entender O peso de cada coisa, né? e dar desenho, assim, desenhos peculiares para soluções que seriam mundanas, né? Acho muito legal quando um arquiteto desenha um banheiro diferente, porque banheiro é a coisa mais, Exato. né, simples, todo mundo tem, todo mundo vai ter, e você dá desenho para isso, mostra que você está fazendo um gesto num lugar que é banal para muitas pessoas, né? Exato. Então acho que Legal, né? mais uma referência. Muito bom, muito Bacana. bom. Tem bastante, né? A gente Poxa. tem bastante, né? A gente fala sempre que os estudantes de arquitetura assistem, procuram a gente para gerar conhecimento, né? Isso é até um objetivo do canal, João. A gente tem bastante esse público de novos arquitetos que estão vindo para o mercado, que muitas das vezes eles falam para a gente que a referência deles são vocês. Ah, tá. Então, verdade, não, é verdade. E aí, olha só, a referência de vocês é alguém também muito legal, que tem uma história, uma bagagem, um conhecimento, uma sensibilidade. Então, vocês estão transferindo grandes autores, né, grandes obras, grandes profissionais para as novas gerações. Então, tem uma conexão muito legal nisso no trabalho de vocês, que às vezes não se percebe assim, né? Não tá ali no consciente, né? A gente fica muito feliz quando a gente vê que essa transição geracional, ela tá acontecendo de uma forma, assim, bem estruturada, né? Verdade. E falando nisso, né, Salvino, agora a gente queria falar um pouquinho sobre a tua visão de futuro, sabe, João? O que vocês, como o escritório, vocês já são supervisionários, assim, tão bem inteirados com essa coisa da novidade e tal. O que vocês enxergam daqui para frente? A gente, assim, começou da pandemia para cá a trabalhar mais com o mercado, né? Então a gente, o mercado residencial principalmente, né? Tanto de condomínios horizontais quanto verticais, né? Uhum. A gente tem notado, assim, vou falar um pouco do que a gente vê de lacuna, porque
é isso que nos faz desejar o ideal, assim, daqui para frente, né? Os concursos públicos de arquitetura que a gente participa muito, eles foram rareando com o tempo também. Ah, e o que a gente vê, assim, eu vejo, vou falar da minha opinião, nós somos 5 lá, e eu acho que algumas coisas eu posso falar por eles, mas eu vou falar por mim aqui. Como eu ando muito a pé, já disse isso aqui, eu sinto que as nossas políticas, aí é um desejo, não é o que eu estou planejando para o meu futuro. Eu gostaria de participar desse futuro, né? Onde o poder público, né, o Estado, olhasse com um pouquinho mais de carinho para o urbanismo, assim. Ah, eu acho que a gente tem capacidade de planejamento aqui em Curitiba, com o IPUC, tem uma boa capacidade de planejamento, mas eu acho que ainda tá faltando, assim, tá tudo previsto, mas tá tudo previsto com proporções que me parecem que não são as ideais, né? Então, um plano de calçadas, né? O Curitiba tem um plano de calçadas, né? De passeio público. Tem. Se for perguntar, tem porque tem que ter. Uhum. Mas qual que é o vulto do investimento que estão fazendo de fato para colocar isso em prática, ou de questionar e projetar melhor isso, né? Ah, eu tive agora na Austrália em dezembro, e a qualidade do espaço público, e eu não estou falando de grandes praças, eles têm parques incríveis lá, eles têm um sistema de parques muito legal, mas eu estou falando de meio fio, de calçada, a calçada que você anda todo dia, assim, né? A calçada que eu ando, a Rua 15, que é o calçadão emblemático de Curitiba, está em péssimo estado, né? E a nossa população está envelhecendo, Uhum. e a gente... aquela coisa de gente mais velha falar de calçada. Eu tô entrando nisso. Mas para dizer que o que eu gostaria de ver no futuro, assim, tipo, eu vislumbrando assim um futuro, né? É que a gente tivesse, que o urbanismo tivesse um pouco mais de atenção, assim, e eu, assim, vou ser bem sincero, eu acho que isso não vem do mercado, o mercado ele compõe com isso, né? O edifício faz parte da paisagem, então você tem a responsabilidade de fazer um edifício integrado à paisagem urbana. Isso é o mínimo. Tem gente que não quer saber, mas para mim esse é o mínimo. Mas quando você sai da tua calçada, passou do teu portão, da tua portaria, o que você vai fazer? Se você vai sair de carro, tanto faz, o asfalto está ali, né? Mas o que eu gostaria de ver é isso, sim, uma atenção, e atenção, estou falando em investimento, tá? Sim. Projeto e investimento. Eu estava falando da minha experiência na Austrália, é isso, assim, todo o espaço público, toda a calçada tem desenho, tem guia rebaixada para acessibilidade, Uhum. tem semáforo de pedestre, com sinal sonoro, não é só visual, porque as pessoas, né, às vezes não enxergam, né, tem essa questão. A acessibilidade é muito ruim, né, aqui. Então, assim, acho que tá tão longe de chegar. Isso que Curitiba ainda tem, com relação aos parques, né, que eu tinha mencionado no início, a gente tem um sistema interessante de parques, até da correlação entre eles, né, das bacias e tal. Mas acho que ainda falta, assim, a gente precisa chegar lá. Grandes projetos públicos de habitação, de interesse social, acho que falta muito, assim, Uhum. e assim, a gente gostaria de isso acontecendo, a gente vai tentar participar, a gente vai querer Legal. participar com desenho, né? Fazer parte disso aí. E acho que, não sei, pessoalmente isso me motiva muito. Pô, que legal. E na arquitetura, vendo a arquitetura, né? Isso, fazer a arquitetura necessária, assim, para quem está precisando de verdade, assim. Eu gostaria de poder fazer só isso, né? Mas né, não dá. Justamente porque falta política pública mesmo, Sim. de habitação, de desenho urbano. Acho que isso hoje a gente tá aquém, assim. E imaginando um futuro, gostaria de ver um futuro assim, né? Eu acho que o mercado, os nossos clientes, né, os que a gente atende agora, eles já têm uma visão urbanística mais madura do que, né, se for ver o mercado 5, 10 anos atrás. Isso é uma questão de certificação também, tem um apelo de marketing, mas que seja pelos motivos do mercado, mas que seja para
um bom motivo para você fazer bem feito, né? Fazer legal, assim. Então, acho que o mercado está tá amadurecendo mais essa questão, né? A relação dos edifícios com a cidade. Mas para ali. Então, a gente precisa melhorar isso aí. Acho que Muito a bom. gente gostaria muito de poder participar disso. É. Mas precisa ter demanda, precisa ter motivo. Se não tem demanda, né? A gente não pode inventar projeto porque a gente vive disso. Podemos fazer projeto de graça porque a gente vive disso. Então, é a nossa profissão. Justo que a demanda venha. Se não vier do poder público, não vem de lugar nenhum. Essa esperança eu não tenho. E agora nós estamos chegando Já naquela hora. partimos, né, Lucas, que a gente tem que encerrar um papo que tá Pô, muito bom, cara, né? Muito bom. João, a gente sempre pede para que os nossos convidados eles deixem uma mensagem, justamente pelo que eu estava te falando, para as novas gerações de arquitetura que estão vindo para o mercado. E aí uma coisa que eu queria correlacionar, que eu acho que faz muito sentido, vocês quando estavam começando, vocês fizeram um projeto de uma estação lá na Antártida, né? Então, eu queria que vocês, através de uma mensagem tua, o que vier do teu coração, literalmente, pudesse falar com esses novos profissionais, né? Coragem, eu já sei que é uma coisa que faz parte do DNA da Estúdio 41, né? Então, para realmente passar para essas pessoas que estão vindo agora e dar esse encorajamento e também essa visão de futuro que você acabou de dar. Eu acho que uma mensagem que a coragem é uma coisa que eu sempre falo quando eu vou dar palestra e tal, é você não ter medo dos desafios aí, né? Não é medo, né? Não se intimidar pelos desafios. A gente, na faculdade, não sai preparado para lidar com tudo, mas a gente tem uma coisa do jovem, assim, né? Que é tem uma ingenuidade que eu acho que é importante manter. Se eu posso deixar uma mensagem, é isso. Eu estava pensando sobre isso, porque o tempo vai passando, você vai perdendo um pouco dessa ingenuidade, assim, num gesto, mas não impulsivo. Ele é pensado, mas ele não tem muita noção das consequências, assim. Isso não é ruim, isso é bom. Eu acho que quando a gente fez esses projetos lá atrás, eu tinha 28, 29 anos, estava recém-formado. Então, lógico, tem a coragem de você entender que aquilo não é muito grande para você. Se juntar, acho que uma coisa que dá uma opinião prática, assim, na faculdade a gente já vai encontrando as pessoas com interesse em comum. Nem todo mundo quer fazer projeto de edificação, às vezes quer fazer urbanismo, quer fazer paisagem. Sempre vai ter alguém que pensa muito parecido com você na tua sala ou nesse ateliê vertical. Então, se encontre mais com essas pessoas, conviva mais com elas, porque o nosso escritório surgiu assim, de amizades que tinham pontos em comum também né, desse ponto de vista da arquitetura, assim, da nossa visão de mundo, né? Do nosso repertório, das nossas origens. Então, acho que não por interesse, não é isso que eu estou querendo dizer. Você se aproximar de pessoas que têm interesses em comum com você, de mundo, visão de mundo, realidades parecidas, isso ajuda muito. Porque sozinho é muito difícil construir, sozinho é muito difícil você jovem convencer alguém, convencer um cliente, né? Em grupo você consegue montar no processo colaborativo argumentos mais consistentes. Então, essa é uma dica prática. Mas uma dica assim, mais subjetiva é essa coisa da ingenuidade. Acho que tentem muito, porque não tenho medo de errar, né? Errar é do processo. Se você não está tentando muito, você não está esgotando as possibilidades. E aí a tua visão sobre aquele problema vai acabar ficando muito estreita. E quando essa coisa de concurso traz muito isso, quando a gente vê o resultado, todas as soluções que 50, 60 escritórios trouxeram para o mesmo problema e todas elas são diferentes, né? E uma para aquele júri foi a melhor. E aí você vê como é vasto, né, esse mundo, tudo, não tem nada igual ao outro. Então, lógico que você não vai esgotar 50 possibilidades, mas tentar esgotar o máximo possível, assim, e em conjunto tentar chegar num denominador comum. Então, tentar errar e não perder essa ingenuidade. Acho que a ingenuidade é importante também. Muito bom.
coragem e conexões. Isso, Acho que esse é o coragem. resumo da mensagem, né? Ô, João, e vamos pro que interessa, né? Para contratar Estúdio 41 hoje, como é que faz? Fala pra gente. A gente tem um telefone fixo, mas eu nem sei o número. Boa. A gente usa muito e-mail. Já dá para dizer que nós somos antiquados nesse sentido. Estúdio, com E, @estudio41.com.br, 41 é numeral. E é isso, o e-mail é o nosso, onde a gente consegue acolher melhor assim, as demandas dos clientes. Legal. O nosso número está no site, então já convido as pessoas a entrarem no Boa. site para ver os projetos que eu mencionei aqui. Legal. Temos um Instagram também, eu acho que é @estúdio41. Uhum. Depois a gente deixa tudo aqui nas legendas. Ele e tal, não, pro pessoal. a gente faz sempre que a gente não atualiza, porque não tá dando muito tempo, assim, então a gente não tem um Boa. setor de comunicação, é um dos sócios, é o Heron também que faz, né? Esse ateliê vertical aí, horizontal, cada um fazendo sua função. E é isso, acho que são os contatos. Show. Bacana. Show. Legal. A gente deixa tudo nas legendas aqui Isso, pro pessoal com também, certeza, né? pra ajudar, né? E Lucas, hoje a gente deu uma voltinha até na Antártida, né? Pois é, cara. No Arquitetando. O que o Chegamos na pessoal pontinha. precisa fazer aí pra ter mais histórias como essa? Conta pra gente. Então, cara, tá gostando do nosso conteúdo? Tá curtindo os nossos convidados? Se inscreve no nosso canal no YouTube, segue a gente no Instagram. Segue E a é isso Estúdio aí, 41 né? também. Segue a Estúdio 41 com certeza. E hoje, né, Salvino, falamos aqui com o João. João, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Foi muito legal, foi muito bacana, né? Muito E é obrigado isso aí. mesmo. Pessoal, Estamos muito felizes com a tua presença aqui. Obrigado. é isso aí. Até o próximo episódio, Até tá, mais. gente? Tchau, tchau. Valeu.